revisando aqui a última aula, o período pré-homérico, homérico e arcaico, né, ele está ali como fundamental para o momento inicial da formação das polis gregas, né? Então surge ali conceito de democracia, de cidadania, a participação popular na política, principalmente em Atenas, né, que surge com uma democracia muito cedo, acontece bastante. A gente tem ali cidades, estado mais influentes do que outras, né? Algumas com muita influência, algumas com influência significativa. A gente destaca sempre, né, Esparta e Atenas, mas a gente tem outras, né? Mégara, Tebas, Corinto, são outras cidades, estado gregas que são fundamentais para o desenvolvimento do que a gente conhece hoje como cultura grega e etc. Então, nesse momento, né, passando ali no período homérico para o arcaico, que é onde a gente tem várias mudanças, né, a segunda diáspora grega, tudo isso acontece ali no início do período arcaico. E logo no período arcaico, a gente vê que as duas cidades elas seguem de formas muito diferentes, né? Esparta mantém a organização sociopolítica oligárquico aristocrática, e Atenas começa a desenvolver ali a democracia ateniense. É, então, essa democracia ateniense vai tomando força, né? E esse período arcaico conta com esse, enfim, com esse desenvolvimento, né? Será que eu. Essa parte que eu tô falando não tem no slide, é só uma revisão mesmo. Mas qualquer coisa você me fala que eu paro, tá? Enfim, Esparta continuando na oligarquia aristocrática, é, acontece ali funções importantes no desenvolvimento da democracia ateniense. Eu acho que pode ser que eu não caia, porque eu acho que. De verdade, gente, assim, como eu não sei qual é o problema real do meu computador, é, eu acho que sou eu mexendo aqui, né? Tanto que, tipo, tudo no meu computador de internet tá funcionando, né? Eu só não consigo realmente mexer no Discord, sei lá por quê. Meu namorado falou uma coisa de disco. Que disco é esse, gente? Disco? Eu não sei onde tem disco. Aí eu não sei. Se alguém for compartilhar, não tem problema. Eu acho que não vai cair, não. Eu caindo depois de dizer, gente, não vai cair, não, relaxa. Não, de verdade, se eu cair mais uma vez, acabou. Eu sou assim, eu sou muito uma menina do campo que não sabe de nada. Eu sou apenas uma mulher, sou apenas uma moça. Eu não sei mexer em computador. Pra mim é abrir a tela, aí põe lá Google, e aí eu dou aula. E aí eu fecho a tela, entendeu? Não tem mais nada pra fazer no computador. É, Vou só finalizar aqui. Vou só finalizar aqui a revisão da última aula, né? No momento final ali que a gente fala de desenvolvimento da democracia ateniense, a gente encontra três momentos políticos e sociais muito importantes, que é quando o Drácon, né? Isso são todas figuras atenienses políticas importantes. Esse cara que chama Drácon, ele inventa leis escritas, então todo mundo que consegue ler, né? Claro que ainda de forma muito elitizada, né? Sempre ali focando e excluindo as classes marginalizadas da sociedade, mas ainda é mais do que era feito antes, né? Esse cara Drácon, ele escreve as leis. Então, pela primeira vez, a gente tem uma coleção de leis escritas. Em seguida, né, Solon surge com o fim da escravidão por dívida. Então, isso deixa as pessoas, né, muito mais animadas para participar politicamente por conta disso, né? E quem era escravo por dívida, escravizado por dívida, né, é perdoado e sai dessa condição, então é um momento importante também. E Clístenes surge ali com as reformas clistenenses, que a gente também falou na outra aula, falando sobre democracia e ostracismo, né, que são movimentos de movimentações ativas para prevenção de corrupção à democracia, né? Então, isso acaba sendo muito importante para o desenvolvimento da democracia ateniense, tá bom? Posso continuar, gente? Tudo certo? Depois de eu ter caído 950 vezes? Show.
No slide que eu estava mostrando, né, o primeiro, que é aquela linhazinha do tempo, quem tá com a linha do tempo aí aberta, eu mostro aí os tempos dos períodos que a gente vai estudando da Grécia Antiga, né? A gente começa no pré-homérico, que a gente falou, né, que Homero era aquele cara que supostamente escreveu a Ilíada e a Odisseia, que não existe comprovação de que era só um cara, né? Pode ter sido várias pessoas, porque surge da tradição oral. E depois a gente chama do período homérico, que foi o período ali, tecnicamente, onde ele existiu, tal do Homero, onde várias coisas acontecem, e a gente finaliza no período arcaico, isso na outra aula. O período arcaico, que foi ali do século 8 a.C. ao século 6 a.C., mais ou menos, que a gente tem a Esparta aristocrática, a segunda diáspora, a Atenas democrática, então tudo isso está acontecendo ali no início do período arcaico. Seguindo aí essa linhazinha do tempo, eu coloquei aí o período clássico, né, que é o que começa ali em 6 a.C. e termina em 5 a.C. É um século muito importante, porque é o auge da cultura grega. Principalmente ali no século V, a gente vive um auge, né, um momento muito importante para a cultura grega, como a gente conhece a cultura grega. É um período, né, das guerras médicas que a gente já falou, né, que não tem nada a ver com médico. Era de um povo que vinha dos Medos, né, o nome desse povo era Medos, e essas guerras eram chamadas guerras médicas, mas nada mais nada menos do que eram as guerras dos gregos contra os persas. Tá? É, com as guerras médicas e a cultura grega muito em alta, surge aí. Isso tudo eu vou entrar em detalhe, tá? Mais pra frente. Tem Liga de Delos, Guerra do Peloponeso, tudo isso acontece no período. No período clássico, ali, do século 6 ao século 5 a.C. A gente passa aí para o último dessa linhazinha do tempo, né? Que é o período helenístico, muito, muito, muito importante, porque ele consta com a invasão macedônica, com o domínio da Macedônia, com o domínio macedônico, né, de todo o território grego, cultura helenística, Alexandre o Grande, Filipe II. Então, é um momento muito crucial para a gente começar a compreender como que essa cultura grega acaba se transcrevendo no domínio do Império Romano. Tá? O período helenístico ele acaba com o fim das cidades-estado gregas e com o domínio macedônico, tá bom? Então vamos começar lá. Na verdade, lá não, né? Se passar um slide, dá pra ver aí, né? Que é o período clássico, que é esse slide aqui, ó. Ah, não, se passar um slide é esse aqui, ó, que tem essas. Eita. Ui. Ah, legal. Gostaram de ver? Bem, esse slide aqui. Nesse slide tem aí. Nesse slide tem aí o que eu tava lendo agora, né? Uns tópicos importantes de cada um dos períodos, mas a gente vai entrar em detalhes mais aprofundados por enquanto. Como que eu fechei? A gente vai entrar em detalhes aprofundados agora no período clássico, tá? Esse slide aqui, quem quiser olhar. Aí no período clássico, né, a gente entra começando com a invasão persa, né? Eu venho falando desde dessa lá primeira aula de antiguidade, né, de antiguidade oriental, falando que o grande chato, sabe, aquela galera chata da antiguidade foi os persas, né? Foram os persas, eles invadiram tudo, eles eram muito chatos, eles invadiam todas as coisas, e com os gregos não foi diferente, né? Então, o período clássico ele é muito marcado pela, pelas invasões persas. Oi! Que alegria! Oh my God! Amei mais que tudo. Amei mais que tudo isso, assim, essa é a coisa mais linda que já me aconteceu em toda a minha existência. Icônico. Não, arrasou muito. Nossa, babado demais. Muito obrigada. Nossa, eu tô me sentindo agora. Agora eu sinto que tudo é uma possibilidade. Perfeito. Amo, amo. Muito, muito, muito obrigada. Dica, amo, tá? Paixão profunda. Então, eu tava já. Dica, por favor, passa pra mim, acho que 2 slides desse. Vamos parar lá no. Isso, período clássico.
Nossa, te amo muito, assim, de verdade. A gente nunca se viu, mas eu sinto que eu te amo genuinamente. É, vamos lá. A gente começa, né, o período clássico, com os embates gregos-persas, que são. Eu tô pra chorar, de verdade. Os embates gregos-persas, embates muito violentos que vão acontecendo, então é um período muito marcado por violência, por embates longos, batalhas complicadas. A primeira invasão persa que a gente tem, né, foi mais ou menos ali cerca de 490, 479 a.C. Os persas invadem, né? Quando a gente falou de Império Persa na aula de Antiguidade, a gente falou de Dário I, que foi um dos líderes da Pérsia, né, do Império Persa. Dário I, ele tenta fazer essa primeira invasão, mas ela não é muito bem sucedida, foi surpreendida ali pelo exército ateniense, né? Então, essa primeira investida dos persas dá meio errado, e Atenas sai como a cidade, a polis grega, sabe? Todo mundo fica, caramba, estamos salvos porque Atenas é o maioral de todos, etc. E esse prestígio, né, em direção a Atenas vai aumentando cada vez mais, né? Vai fazendo Atenas ficar destacada em relação às outras polis gregas. A segunda investida persa ali, a segunda ofensiva persa, foi mais ou menos em 480 a.C., bem próxima ali da primeira investida. Só que nessa segunda invasão, acaba sendo uma invasão muito grande, então todas as cidades-estado gregas elas vão se juntando, né? Os gregos se juntam, e eles se juntam, né, contra esse grande mal que é a invasão persa. Então, nesse momento, é, apesar dessa junção, né, Atenas é invadida e Atenas é saqueada. Mas, apesar de vitoriosos, os persas não conseguem se manter. Eles acabam perdendo batalhas seguintes e etc. Então, isso vai durando aí por um tempão. E o grande problema é que foi importante essa aliança entre as polis gregas para eles conseguirem se fortalecer contra o Império Persa, que era um império muito grande, um império muito forte. Então, as polis gregas se juntam e eles formam uma aliança que fica conhecida como Liga de Delos, tá? Ali o segundo, né? Esse século V, apogeu da civilização grega, que é o segundo tópico, eu já falei. Mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Um pouco mais de cultura e tal. Então, ali a Liga de Delos, né, que é o terceiro tópico, ela é uma união, né, uma aliança, uma união militar de todas todas não, né, todas seriam um grande exagero, mas assim, de grandes partes da, das cidades-estado gregas, que elas vão se juntando, né, e pagando impostos, né, para Delos, que era uma ilha, né, Ilha de Delos. Então eles iam pagando impostos para Delos, porque Delos mantinha os exércitos funcionando, né, mantinha ali suplementos, etc., mantendo ali esses exércitos para combater as invasões persas, etc. Só que nesse momento, como Atenas ganha um destaque muito grande pela sua performance nos conflitos, Atenas se torna a administradora dos recursos e líder da Liga de Delos. Só que aí começa a dar merda, porque acaba as guerras médicas. A Grécia é vitoriosa nas guerras médicas, a Pérsia sai de mãos vazias. E nisso que acaba a guerra, Atenas insiste de manter a Liga de Delos e fala: não, vamos manter, vamos continuar pagando esses impostos pra gente juntar um dinheiro e proteger e tal. E mesmo que as outras cidades-estado não tivessem de acordo, o poder militar de Atenas era muito maior e ele era um pouco incontestável. Então ele acaba tendo que ser engolido, né? Porque quem que ia contestar? Quem que ia bater boca? Com Atenas. Então, o que acontece é que nesse momento acontece essa hegemonia ateniense, que é um período que a gente pode dizer que é até um auge do período imperialista de ateniense em relação às outras cidades, porque dentro de Atenas em si era o auge da democracia. Mas o que acontece? Para essa democracia de Atenas se manter, ela era feita com base na exploração imperialista de outras regiões. Então, isso vai gerando um descontentamento muito grande, né? Todo esse território grego que Atenas vai dominando, domina militarmente, então é uma dominação um pouco, né, um pouco cruel. Nesse momento aí, né?
nessa hegemonia ateniense, no século V, que é o apogeu da civilização grega. Então, a Grécia está num momento muito alto, está vivendo momentos excelentes. E, bom, às custas de todo mundo, mas assim, Atenas está vivendo um bom momento. Então, mais ou menos de 460 a 429 a.C., a gente considera a Idade de Ouro ateniense, né, liderado por Péricles. Muita gente também fala, né, que é o século de Péricles, que foi um dos líderes, né, tá aqui, governo de Péricles. Foi um líder ateniense muito importante. Nesse momento, Atenas ainda dominava os recursos delas, interferia na vida política e social das outras cidades-estado, né? Então, tinha um grande controle político-social de toda a Grécia, né? Tava tudo concentrado ali na mão de Atenas. Uma foto do Péricles, exatamente, gente, muito importante lembrar que não é o Péricles cantor, apesar de ser o mesmo nome. Então, assim, ninguém tem uma foto de Péricles. Então, fica a nosso critério. Quem quiser imaginar o grande governo de Péricles como o cantor Péricles, eu acho que é um bom movimento e eu concordo 100% com o seu professor, Maia. É isso. Esse aí, esse do chat era o grande governador Péricles, que fez coisas inimagináveis pela democracia ateniense. Era exatamente esse homem. Ele dominando os lugares e cantando que a pia tá cheia de louça. Exatamente. Não, e eu acho perfeito, né? Porque o governo ateniense era um governo muito tradicional no quesito das mulheres, né? A mulher era 100% criada pro lar. Então eu acho que faz todo sentido o Péricles ter escrito que a pia tá cheia de louça. Bom, nesse momento, na democracia de Péricles, acontece que ele faz várias modificações muito importantes para a democracia ateniense. E uma delas é que ele percebe que existe uma baixa adesão popular, e quando eu digo popular, eu não digo as classes populares, mas eu digo os cidadãos atenienses, que eram uma classe bem menor, né? Se você levar em consideração que eram atenienses aqueles que eram cidadãos, né, que tinham dinheiro, que vinham de família, né? A maioria da mão de obra era feita de escravizados, então esses não contavam. Mas Péricles percebe que existe uma baixa adesão dos cidadãos atenienses de participação política. Então ele cria uma coisa, né, que é um estímulo, como se fossem cargos públicos, uma recompensa financeira para uma participação pública. Então ele cria cargos públicos para as populações, né, para os cidadãos começarem a participar mais, né, dos assuntos de administração da cidade, das instituições democráticas. Então ele faz esse movimento que né, acaba facilitando, né, acaba estimulando a participação popular. E ele reconstitui a cidade, né? Ele faz várias modificações democráticas, ele faz várias modificações. Ele faz grandes obras também, né? Que é uma coisa muito legal. E uma das coisas que ele faz, uma das grandes obras que ele faz, é o Partenon, que é um monumento clássico, né? De homenagem à deusa Atenas, que é a deusa da cidade, né? Que eles. Enfim. E nesse momento, né, a Atenas está em alta, né? Todo mundo consegue ver que a Atenas está em alta, a Atenas está ali detendo o poder. Detendo? Não é isso não. Atenas tem como centro em suas mãos o poder político e o poder social, acaba controlando também dentro da cidade. E dessa forma, isso vai descontentando cada vez mais as outras cidades e estados que estão sendo submetidas a esse tipo de exploração, sabendo que eles estavam, né, se beneficiando ainda dos pagamentos dos impostos, né, dados a Delos, que eram administrados por Atenas. Então forma-se a Liga do Peloponeso. O Peloponeso é uma parte do mapa que eu não botei para vocês verem, tá? Mas depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu não botei. A Liga do Peloponeso, ela vai se formando porque essa hegemonia ateniense tem essa base de exploração nas outras polis, e lideradas por Esparta, essas polis que eram Corinto, Mégara, Tebas e Esparta se juntam formando aí a Liga do Peloponeso, insatisfeitas, né, completamente insatisfeitos com a administração ateniense. E isso como é que chama isso? Não é desemboca. Desenvolve. Não era isso que eu ia dizer, não, mas bem, isso desenvolve no que é a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra muito importante. Resulta, eu acho que resulta uma boa palavra. Isso resulta na Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso, né? Então, mais ou menos ali em 1430,
Atenas e Esparta entram numa guerra insana, assim, uma coisa de grandes proporções, e eles arrastam para essa guerra as cidades-estados participantes da Liga do Peloponeso. O conflito ele dura assim muitos anos, né? São quase 20 e poucos anos de conflito. O que acontece? É uma guerra civil que acontece ali, principalmente, né, inicialmente, não só entre Atenas e Esparta, mas eventualmente se torna, né, uma briga meio Atenas e Esparta. Mas ele começa com desentendimentos constantes entre Atenas e Corinto. Só que Corinto faz parte da Liga do Peloponeso e Esparta fala: opa, eu vou te defender aí. A verdade é que estava todo mundo buscando um grande motivo para brigar com Atenas, mas sozinho ninguém ia conseguir lutar com ninguém. Então, a Liga do Peloponeso se junta para ir ali contra Atenas na tal da Guerra do Peloponeso. Então, são 27 anos de guerra, né? De batalhas, de embates, de grandes violências. Alguns períodos de paz, né? Porque acho que diz que no outono e no inverno não tinha conflito, né? Acho que acredito por uma questão de sobrevivência das duas partes, né? Ninguém quer ficar lutando no inverno. E nesse momento que Corinto tem esse desentendimento com a Grécia e Esparta decide que vai assumir essa briga, que vai comprar essa briga, eles começam a espalhar os exércitos pelo território ateniense, né, dominado ateniense, e começam a libertar esses povos, né? Chegar ali o exército espartano e começa a liberar os povos dominados por Atenas, o que, obviamente, né, emputece bastante Atenas. E fica uma guerra aí de 27 anos rolando e rolando e rolando. Até que finalmente, em 1404 a.C., mais ou menos, os atenienses são derrotados e Esparta sai vitoriosa, né? Então, Esparta consegue finalmente dominar, consegue finalmente pegar ali o território ateniense, mas acontece que, né, a vitória espartana, ela, né, o domínio dos espartanos depois dessa vitória, ele é muito rápido, ele é muito curto por conta, né, dessa rigidez espartana da condução, né, da política, né, eles tiram, né, toda a democracia instaurada por Atenas e eles reimplementam a aristocracia, a oligarquia. Isso não dá certo, então acaba enfraquecendo. Travou aqui para mim? Vocês estão me vendo? Travou só para mim, né? Tá, não, travou só para mim, então tá bom. Mas travou pra vocês também? Eu tô travada? Que eu tô travada aqui. Legal. Ah, travou rapidinho. Mas enfim, tá voltando aí o meu áudio. É, Seguindo, a gente estava falando de. A rigidez com que os espartanos conduzem é, a política, né, acaba irritando as pessoas, acaba frustrando e acaba gerando diversas revoltas. E essas revoltas, elas vão resultando no enfraquecimento dessa civilização, né? Então, o fim da democracia ateniense acaba sendo, né, acaba resultando no retorno da oligarquia espartana, o enfraquecimento da política, o enfraquecimento das cidades-estado por conta dessas constantes revoltas e essas inúmeras insatisfações, até que iniciam-se as invasões macedônicas, né? A Macedônia também era um império muito grande que tinha ali em volta e era um império que estava invadindo muito. Então as invasões macedônicas iniciam e isso abre portas para essa invasão, né? Esse enfraquecimento das cidades-estado, etc. Então a invasão macedônica começa e mais ou menos em 338 a.C., ali muito pouco depois que os espartanos conseguiram, né, realmente se firmar, eles são derrotados e a Grécia cai sob o domínio macedônico. Então, a Guerra do Peloponeso, qual é a importância da Guerra do Peloponeso? É essa, né? Até a Guerra do Peloponeso, estava todo mundo ali no seu canto. Atenas pensa demais, né? Tenta agarrar o mundo com as pernas. Acaba deixando todas as outras cidades estarem insatisfeitas, e isso resulta em constantes revoltas, que resulta numa insatisfação, que resulta no enfraquecimento, que resulta na invasão macedônica. Então a gente finalmente encerra o período clássico falando, né, dessa invasão macedônica. Mas antes da gente seguir para o período helenístico, passa para mim o slide, Dica, por favor.
Vamos dar uma olhada, só para vocês darem uma olhada nos mapas, né? Essas são as guerras médicas que acontecem lá no início, né, do período clássico, né? Então, são muitas invasões, o tamanho do Império Persa, ó, é tudo isso em verdinho claro. As conquistas persas ali, ó, na Macedônia. Então, Macedônia também acabou rodando para os persas, não teve jeito. Então, vai chegando ali, ó, os estados aliados gregos são muito menores, e ali tem ali as batalhas, né, esses foguinhos que tem aí, tem batalha, e inclusive é em Salamina que os persas perdem de vez, tá bom? Só pra vocês saberem. E aí tem aí a rota dos persas, rota das esquadras persas, então assim, eram muitas invasões o tempo inteiro, e por isso que ficamos naquele estado inicial, onde as cidades gregas queriam, né, se juntar para ter força contra as invasões persas. Passa para mim mais um slide, meu bem, por favor. Então, chega aí a Guerra do Peloponeso. Olha que zona, gente. Atenas e aliados, que eram todos esses aí no cantinho, né? Jônia, por exemplo, era um grande aliado. Esparta e os aliados, que era a Liga do Peloponeso. Peloponeso é toda essa pontinha aí, tá vendo? Esparta tem uma pontinha que é assim, ó, que parece um dedinho três, assim. Essa pontinha aí é o Peloponeso em si, né? Então, a Guerra do Peloponeso acontece porque Atenas também tá no Peloponeso. Tá? Então, estados gregos neutros, você vê que não são muitos, tem uma formiga na minha tela. Esses estados gregos neutros não são muitos, né? Eles acabam ficando ali até mais distantes das rotas, porque a vitória espartana vai acontecendo ali, né? Então tem a companhia espartana, a companhia ateniense. Esqueci de falar uma coisa muito importante nessas guerras, na Guerra do Peloponeso, que Esparta tinha o domínio da força territorial, né? O território, força no chão, ali né? no soco. O Esparta saía ganhando. Porém, né, a força marítima de Atenas era muito superior. Então, eles tinham esse problema, né? Tanto você consegue ver ali Esparta, não vai tão longe quanto a setinha da campanha ateniense. Tá bom? Passa para mim mais um, por favor. Só para vocês conseguirem ver melhor, porque o slide de cima estava cheio de desenho. Esse já é mais tranquilo de ver. Então você consegue ver onde é Esparta e os aliados, né? Então você vê que a Liga do Peloponeso tinha um bom território também. E a Atenas e seus aliados, principalmente ali ao redor do Mar Egeu. Porque, né, forças marítimas. Tá? Passa para mim mais um, por favor. Então, antes da gente entrar no período helenístico, a cultura grega no período clássico, né? Ela cresce ali significativamente, né? É um período muito importante, é um período fundamental, talvez, para a gente conseguir compreender a Grécia como a gente compreende a Grécia a partir do que se deu ali para frente, né? Então, muito do que a gente sabe surgiu daí. Então, a gente também pode chamar, né, a cultura grega do século. Tô cismando com o século. Enfim, do século V, né, antes de Cristo, mas principalmente do período clássico, como o século de Péricles, pela influência que Péricles exerceu em cima, né, da democracia e culturalmente, etc. Nesse momento surge uma coisa que muito depois, né, séculos para frente, a gente vai ver de novo, que essa coisa da razão, do homem no centro, com o antropocentrismo. Então, a gente vê muito esse movimento filosófico e artístico e religioso muito em volta do homem, né? Até a própria religião, que né, é a religião grega, né? É aí a cultura grega. Surge aí nesse momento, sempre, né, voltando ali para o homem. E quando eu digo que o homem é importante nesse momento, mesmo que existisse uma religião muito forte, o que acontece aqui, deixa eu abrir aqui meu papel, que era um politeísmo antropomórfico, porque a gente podia entender os deuses como várias formas, né, vários formatos, mas principalmente, né, a importância da figura do homem nesse momento, ela surge porque os deuses, eles eram seres poderosos religiosamente, né, seres importantes, mas eles tinham muitos atributos semelhantes aos humanos, né, à existência humana. Então, fraquezas, paixões, virtudes, muitas raivas, né, muitas ações. Enfim, várias coisas que a gente relaciona a humanidade com, e não os deuses e seres míticos e etc. Então, a diferença desses deuses para os humanos era somente aí, basicamente, a imortalidade e os poderes, porque eles possuíam personalidades e não necessariamente eles eram seres
bondosos, né? Muito pelo contrário. Inclusive, eles eram raivosos, muito vingativos e etc. Então, isso acaba sendo ali um reflexo do que essa cultura grega representava nesse momento, do antropocentrismo, da razão, né? Então, isso tudo caminhava muito junto. Então, junto ali com isso, a gente tinha o teatro, né? O teatro surge nesse momento muito ainda relacionado à religião, porque a maioria das peças de teatro que eram feitas, né, os teatrólogos faziam as peças, né, como uma homenagem a Dionísio, né, deus do vinho. A gente teve alguns teatrólogos importantes, né, como Ésquilo, Sófocles, Eurípedes e Aristófanes. Eu tô lendo porque eu não vou gravar. E Aristófanes, mas enfim, importante, com grandes peças, etc. Falando do que me graduei agora. Que tudo, você se graduou em quê? Eu aqui, bem distraída. Teatro? Artes cênicas! Bafo, bafo, bafo. E eu aqui falando que eu não gravei o nome do povo. Mas bafo, legal, legal. Eu acho tudo, gente, vamos falar? É, amo. Acertei, acertei, acertei. Tudo. É, Então, assim, o teatro tem uma influência muito importante nesse momento. E importante também é a agricultura, ó. A arquitetura e a escultura, né? Que elas já estão aí com uma outra visão, né? Muito mais focada na expressão do humanismo, né? Focando no racionalismo, simplicidade, equilíbrio, harmonia, ordem. Então, elas buscavam essa ideia, né? De harmonia, de ordem, etc. Muito, muito, muito importante agora nesse questão da cultura grega no período clássico é a filosofia. E eu já peço desculpa de antemão se tiver alguém aqui muito sabido de filosofia, porque eu não sou muito sabida de filosofia, tá? Então, se eu estiver falando besteira, seja o primeiro a falar aqui no chat, por favor. É, A civilização grega, ela é o berço da filosofia ocidental. Tá? Porque no Oriente isso já estava rolando há muito tempo. Mas a filosofia oriental, ocidental, ela surge, né? Ela tem ali a Grécia como berço. Filosofia, inclusive, sendo uma palavra grega que diz amor à sabedoria, né? Então, valorizando ali o conhecimento, etc. E ele buscava, principalmente, a filosofia nesse momento inicial, explicações racionais e universais para a vida e a humanidade. Então, a gente tinha várias escolas de pensamento, algumas das mais importantes, como os pré-socráticos, claro que eles não eram conhecidos assim, né? Os pré-socráticos, quem é Sócrates, então, né? É, Eles eram os filósofos da natureza, que a gente diz, né? E eles buscavam uma explicação da origem além do mítico e da religião. Então, eles queriam entender cientificamente, talvez aqui, não dizendo literalmente cientificamente, né? Mas buscando na natureza explicações para a nossa existência. A escola sofista foi muito importante também, porque a gente vai estudando isso bastante, né? Depois existe uma prática da retórica, a prática da retórica, né? Então, a arte do convencimento. Ô, galera chata, viu? É a arte do conhecimento. Então, eles deixavam de lado uma busca por um conhecimento profundo e verdadeiro, e eles estimulavam a expressão de uma opinião como forma de conseguir objetivos concretos. Então, era aquele povo chato que ficava, né, fazendo o que eles tinham que fazer, né? Então, indo garantir que leis eram aprovadas, né? E esse tipo de coisa. Então, eles não tinham muito essa ideia de compreender a essência universal da humanidade, da espécie humana. Não, era mais uma coisa da retórica mesmo, que era muito importante ali para a questão do diálogo, da conversa, forma de comunicação. Em seguida ali dos sofistas, a gente tem Sócrates, mais ou menos ali em 470 a.C. a 399 a.C. Ele tem um destaque muito grande no século V a.C., né? No apogeu ateniense ele era muito importante. Mas o que acontece? Ele era muito crítico aos sofistas. Tá? Ele era muito crítico porque ele afirmava que existia um conhecimento verdadeiro e que a única forma de alcançar esse conhecimento verdadeiro era através da comunicação, do diálogo. Isso era muito importante para ele. Então, o ser humano tinha essa capacidade de atingir esse conhecimento verdadeiro, mas que isso teria que ser feito a partir do diálogo, né? A prática filosófica apoiada no diálogo. Eventualmente, Sócrates ele criticava muito, né, a ordem ateniense e eventualmente ele foi julgado e condenado à morte, porque foi acusado de corromper a juventude, etc. Ele igual o Felipe Neto. Pelo amor de Deus. Brincadeira, tá? É, Brincadeira, gente, de verdade. Tô brincando. É...
É que o Felipe Neto não já foi falado isso, que ele fica corrompendo os jovens? A minha mente, lindinha, ela é 1000 por hora, entendeu? Eu tô aqui assim, eu bebi 2 canecas de café antes dessa aula aqui. É isso, assim, fiquei 50 minutos querendo quebrar um computador, assim, cair na mão com esse tal de Discord. Paulo Freire já dizia que tem que trazer a educação mais perto da vida dos alunos. Amo. Ai, morrendo, porque imagina se Paulo Freire vem falar de. Imagina se Paulo Freire descobre hoje que isso que ele falou de trazer a educação para perto da vida dos alunos acabou sendo em mencionar Felipe Neto na aula de cultura grega. É, nunca pensei em dar aula de atualidade, mas acho que eu gostaria, assim, acho que seria legal. Nunca pensei nisso, não. Achei babado. Achei babado. Amo, eu vou virar shorts no YouTube. Só falo besteira também, meu Deus. A aula que já é no Discord, sim. Amo. É, vamos ver aqui. Onde é que eu parei, gente? Que eu fui falar do Felipe Neto, me distraí. Ah, tá, de Sócrates morrendo, que tava corrompendo a juventude. Enfim, ele morre porque ele é condenado à morte aí por corromper a juventude, etc. E nisso aí surge Platão. Platão era discípulo de Sócrates. Ele assume aí a parada de Sócrates e fala assim: não, eu vou assumir os seus BOs, vou assumir os seus princípios e vou mandar para frente aqui isso que a gente está fazendo, né? A escola socrática, ela vai continuando ali na mão de Platão. Só que ele fica conhecido como fundador da filosofia ocidental, né? Platão acaba ficando muito importante e ele acreditava, na verdade, que o pensamento através do pensamento que se chegam às ideias eternas e imutáveis. Então, beleza, bondade, verdade, né? É através disso que a gente alcança a verdade original do mundo, né? Então, o alcance do conhecimento por meio de uma prática transcendente. Então, Platão acreditava muito fielmente que era através desses pensamentos, através desse formato, né, de existência, etc. Uma coisa meio louca. E Aristóteles vem logo depois, já no período de dominação macedônica, ele é bem posterior a Platão, né? Platão ali mais ou menos morre, né? Enfim, morre mais ou menos em 348 a.C. E Aristóteles surge em 384. Então, mais ou menos uns 40 anos entre um e outro, mas ainda muito influente. Aristóteles surge nesse momento de dominação macedônica, que já é o período helenístico, né? E ao contrário de Platão, ele afirma a preponderância dos sentidos na forma de conhecer o verdadeiro conhecimento. Então, isso acaba sendo muito importante para a gente entender essa diferença, né? Eles constituem aí duas vertentes filosóficas que até hoje, né, a gente estuda bastante. É, mas basicamente isso, assim, a filosofia é muito importante para a cultura grega, a filosofia é muito importante para a gente entender esse momento. Que é um momento de razão, um momento de centralização da humanidade, centralização da figura do homem, tá? Passa para mim o slide, por favor. Então a gente chega no período helenístico, né? Juro que eu já tô acabando. Surpreendentemente, né? Porque eu comecei bem tarde. Chega aí o período helenístico, né? Com a dominação macedônica na Grécia. Então, o período helenístico inicia com essa dominação macedônica. Inicialmente, né, essa tomada do território é feita por Filipe II. Caraca, fica tímida, obrigada. É, Filipe II faz essa tomada, né, do território, então ele é ali o líder, o governador do momento, né, governado por Filipe II. Mas em seguida de Filipe II, o filho dele, Alexandre Magno, que a gente vem a conhecer como Alexandre o Grande, ele entra na parada e aparentemente Alexandre o Grande tinha uma relação próxima ali com Aristóteles, né, uma educação. Gente, meu gato. Ai, vindo se mostrar pra todo mundo, só pra fazer uma cena. Ah, oi. Não quis dar oi. Ela quer sentar no meu teclado, mas ela não pode, porque senão isso aqui já. Ai, isso aqui já não tá.
querendo funcionar. Ela vai deitar em cima. É ela, sim, é Nyx. Inclusive, o nome dela vem. Vou falar a coisa mais lerdona do mundo, hein, galera? O nome dela vem de uma deusa grega, que é Nyx, a deusa das sombras, que é a deusa da noite, né? Então, ela era uma das filhas, enfim, de alguém lá. Eu esqueci. Mas, enfim, Nyx. Por isso que ela é elevada, assim. Então, ela vai assistir aula aqui comigo. Então, a gente entra aí no período helenístico, com essa dominação de Alexandre o Grande, Filipe II. E o que vai acontecendo, né, é que. É, muito fofa, né, gente? Obrigada. Fui eu que. Minha filha, eu que pari. Ai, peraí que eu saí aqui da minha coisa escrita. Alexandre o Grande é educado por Aristóteles, então ele acaba assimilando muito dos valores da cultura grega. E o que Alexandre o Grande faz de mais importante é a expansão. Muito fofa, né, a gatinha. Muito obrigada, Aline. Ela é bonitinha. Ela só tá deitada em cima de tudo e batendo o rabo no meu copo. Vou tentar botar ela aqui. Não, ela tá fazendo muita besteira. Ainda tá me mordendo aqui. A coisa mais importante que Alexandre o Grande faz é a expansão territorial, tá? Ele expande muito o território macedônico, tá? Outro problema de tecnologia. Cara, hoje a tecnologia não tá do nosso lado, assim. Ele expande muito o território macedônico, né? A invasão que uma vez era do território grego vira o grande Império Macedônico. Então, a Macedônia vira um espaço muito grande. Só que, por ter sido, né? Por ter muito da cultura grega na sua própria cultura, ele vai espalhando, né? Um pouquinho de cultura grega aqui e ali, aqui e ali, aqui e ali. Você pode passar para mim o slide, por favor? Ó, esse é o tamanho, né, que fica o Império Macedônico, tá? O Império de Alexandre o Grande. Então, é um império muito grande. Gente, eu não sei se vocês lembram quando tomou tudo, exatamente. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente falou de Egito, a gente terminou falando de Egito, falando que Alexandre o Grande foi casado com Cleópatra. Né? Então, você consegue ver ali que ele toma Egito também. Egito também vira parte da Macedônia. Tá? Eita. Mentira, gente. Que Alexandre o Grande com Cleópatra, o gato me distraindo. Cleópatra casa com Júlio César. Então vamos seguir, gente. É Roma. Misturei tudo. Deixa pra lá, hein? Então vamos pular, gente. Pula esse slide, pelo amor de Deus. Falei tudo errado. Ai, lindinha. Tô doida, tô doida. Obrigada, meu bem. Não tem nada de Alexandre o Grande e Cleópatra, gente. Para de acreditar em mim. Entrando agora pra cultura helenística, né? O que que acontece? É muito importante. Ai, gente. Agora que não é o computador, é o gato. O que acontece? A cultura helenística e herdeira da cultura grega, né? Ele quer assistir ela, mas ele quer assistir ela em cima do teclado, assim. Eu tô com medo dela clicar em alguma coisa e fechar uma coisa que, né, eu lutei, tipo, sangue e lágrimas pra estar aqui dando essa aula sem travar o computador. Então ela não pode deitar no teclado hoje, né? Só de tocar já é arriscado. Exatamente, eu tô aqui sem mexer até no mouse. Então, é o que acontece. A cultura grega, ela serve aí, né, de base para a cultura helenística que surge nesse momento, porque a coisa mais importante que Alexandre o Grande faz é esse movimento expansionista do seu território. Então ele expande o território dele muito e até o Oriente, né, como a gente viu no slide anterior. Ele vai até o Oriente, então ele pega um espaço muito grande. Quando ele pega um espaço muito grande, o que acontece? Ele funde várias culturas, né? A gente começa a ver uma mistura de elementos gregos com elementos de cultura local, e isso vai gerando a cultura helenística, que é muito importante, que vai sendo levada para frente. Então muitas das coisas vão se misturando aí. A cultura helenística, ela vem, né, com participações orientais. Então, a gente tem, dentre essas participações, a gente tem Alexandria, no Egito, né, que vem de Alexandre. Pérgamo, na Ásia Menor, Ilha de Rhodes. Então, tudo isso, né, no Mar Egeu. Então, tudo isso são alguns dos principais centros de difusão dos valores gregos dentro de uma outra cultura, dentro de outras culturas. E tudo vai se misturando e formando aí, né, importantes aspectos.
Então, a cultura helenística, ela apresenta obras mais realistas. Lembra que eu falei que na cultura grega a gente falava de arte, falava de coisas, né, com equilíbrio, com ordem, né, com simplicidade, racionalismo, harmonia. E já a cultura helenística não, né? Os aspectos artísticos eram muito mais focados em dor, sofrimento, né? Por ter sido um período de muita dominação e expansão, a violência era um cenário muito presente. Então, a violência começa a servir aí como inspiração para essas esculturas, para essas grandes obras. Esse que eu botei aí no slide, eu até separei para falar um pouco deles para vocês. E o nome dessa obra, né, isso foi achado pelos romanos, né, chama Laoconde, é o grupo de Laoconde. Enfim, eu acho que o nome da estátua, né? Esse grupo de Laocoonde. E ele é uma estátua que representa uma lenda da Guerra de Troia. A gente falou da Guerra de Troia na aula passada, né? Aí eu trouxe o meu livrinho para falar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aí nessa cena, que é muito importante, é uma das obras mais importantes, uma das esculturas mais importantes do período helenístico, e o que está acontecendo nessa cena, nesse momento. Então, Laoconde era troiano, que é esse cara grande no meio, ele era troiano, e ele estava lá no momento que os gregos deixam o cavalo de Troia. Enquanto tá todo mundo olhando aquele cavalo gigante de madeira e falando, gente, o que é isso? E as pessoas falam, não, o cavalo é uma homenagem a Minerva, né? Porque o cavalo e a Minerva têm uma relação. Minerva, digo, Atenas, né? Então, fica-se essa movimentação de vamos levar o cavalo para Troia, vamos não levar o cavalo para Troia. Laoconde vira e fala assim, ó, vou ler para vocês, tá escrito aqui. Isso vem de um livro de Virgílio, tá? Que Virgílio também, assim como Homero, também foi um escritor do período homérico pré-homérico, e ele escreve também sobre a Guerra de Troia, em poemas épicos, então também é tudo sobre o mesmo acontecimento. E Virgílio escreve sobre esse momento de Laoconde vendo o cavalo de Troia ali em Troia e falando assim: que loucura é essa, cidadãos? Não aprendeste bastante a respeito da Solércia grega para vos prevenirdes contra ela? Então ele está dizendo aqui: vocês estão malucos. Vocês acham que os gregos vão deixar uma coisa boa pra gente? E aí ele fala: quanto a mim, temo os gregos, mesmo quando oferecem presentes. E isso virou, né? A gente fala presente de grego, que é sempre uma coisa ruim. Então, ele fica revoltado, porque as pessoas estão querendo levar o cavalo de Troia para dentro de Troia, e ele atira uma lança no cavalo de Troia. E isso, né? Enfim, ele atira uma lança no cavalo de Troia e fica revoltado que as pessoas estão querendo levar essa porra desse cavalo para dentro de Troia. E aí, na hora que isso acontece, né? Aparecem avançando sobre o mar, porque o que acontece, né? O cavalo, apesar de ser, né, o cavalo de Troia, que estava cheio de grego dentro do cavalo, ele foi dito pelos gregos que era uma homenagem a Atenas. Então você descontentar um deus dessa forma, ruim. E não sei se vocês se lembram, quando eu falei na última aula também, né, que Atenas estava contra Troia nessa batalha da Guerra de Troia, por conta do pomo, né, da mulher mais bonita, e o cara, né, Paris, né, que era troiano, escolheu como mulher mais bonita Afrodite, e não Atenas. Então Atenas estava puta da vida, ficou irritada porque Laoconde jogou a flecha no cavalo, que supostamente era uma homenagem para ela, e falou, é o quê? E nesse momento que ele atira a flecha no cavalo, saem duas serpentes do mar, assim, serpentes gigantes, tá? Laoconde era sacerdote de Apolo, e Apolo também estava com uns problemas lá com Laoconde, porque Laoconde teve filhos e Apolo não queria que ele tivesse tido filhos, então já estava assim por toda a vida, então Laoconde estava descontentando todo mundo. Então o que aconteceu nesse momento é que as duas serpentes, assim que ele joga a flecha no cavalo, saem duas serpentes gigantes do mar e começam a agressivamente atacar os filhos de Laoconde, que são essas duas crianças aí na escultura também. Então, a primeira serpente ataca as crianças e se enrosca no corpo dela, né? Esmagando e sufocando todas elas. E em seguida, eles começam a se debater, etc. E aí Laoconde corre em direção às serpentes para tentar salvar os filhos, mas ele morre
miseravelmente na frente de todo mundo. E fica na merda, né? A verdade é essa. Ninguém concordou. Assim, quem tava pré-concordando com ele de que o cavalo de Troia não era uma boa ideia de ser levado pra dentro de Troia, ficou calado. Falou: ah, não, vamos levar esse cavalo então, que eu acho que é pra levar. Esse acontecimento, ele indica, né? Ele indicou no momento, né? Um grande desprazer dos deuses com a maneira irreverente que Laocoonte faz de simplesmente atirar uma flecha no cavalo de madeira, né, que era um objeto sagrado, mas para ele, né, claramente não era um objeto sagrado, porque aquilo ali tava esquisito, porque grego não dá presente. E é isso. Né, contei essa história toda pra gente ficar ciente aí do que é essa grande escultura de Laocoonte, né, do grupo de Laocoonte. Vocês sabiam dessa história, gente? Eu não sabia. E eu achei muito legal olhar, porque é isso que essa escultura representa, é isso que essa obra representa, né? Porque antes, no período grego, de cultura grega, a gente não falaria sobre morte, sobre coisas negativas, né? E essa é uma escultura que representa dor, representa tristeza, representa várias coisas, porque a verdade é que esses três morrem na mão dessas serpentes, não na mão, né? Que elas não têm mão, mas assim, morrem para essas serpentes. Então, é um momento onde as artes começam a ficar mais realistas, né? E isso começa a ser bastante implementado nas artes, né, helenísticas, né? O realismo, tristeza, sofrimento, dor, violência, etc. Também surgem aí a arquitetura. A arquitetura do período helenístico, ela é luxuosa, ela é grande, né? Então a gente tem aí nas cidades como Alexandria, Pérgamo, etc., a gente consegue ver grandes obras, né? Grandes obras para representar ali a grandiosidade do governo de Alexandre. Nesse momento também, a gente começa a ter uma influência muito grande na ciência, né? Surge Euclides na matemática, que, se eu não me engano, foi o cara que criou a geometria. Então, odeio ele. Ele cria a geometria. E Arquimedes na física. Eu não sei o que ele fez para dizer o que eu odeio ele, mas a verdade é que eu odeio, né? Porque gostar de matemática e física, aqui não. Então, eles dois surgem ali em momentos também, né, de grande cultura helenística, e também surgem nesse momento novas correntes filosóficas. Surge o estoicismo, que a gente conhece hoje, né, que é uma coisa meio positividade tóxica, que é, né, a felicidade como equilíbrio interior. Então, nada pode dar errado, é só você ser feliz, vamos ser felizes. Né? E também tem, né, o epicurismo, que é o afastamento desses aspectos negativos, e a gente tem aí o ceticismo, né, que é a negação da possibilidade de conhecer qualquer verdade. Então, essas correntes surgem nesse momento também. E nesse momento é interessante porque nesse momento de cultura helenística, no período helenístico, a gente surge com um conceito que já existia no Oriente, mas ele aparece no Ocidente agora. O despotismo, né? Que é quando a gente escrevi errado, gente, é despotismo, tá? Mandei um slide com um negócio faltando S, mas tem um S, tá? É despotismo. Então, o despotismo é quando a gente tem a autoridade governante como um ser inquestionável. Tá? Então, o despotismo surge nesse momento também. Antes não era muito bem dessa forma, né? Tanto que existiam várias revoltas, etc. Mas nesse momento não. Eles eram vistos ali como um ser inquestionável. E o que acaba sendo muito importante é que assim que Alexandre o Grande morre, ele morre mais ou menos com 33 anos, o império se divide, tá? O Império Macedônico se divide e ele não resiste, tá? Porque ele se enfraquece, né? E tudo mais, e ele cai sob o domínio romano, eventualmente, tá? Então, Alexandre, o que é mais importante, né? A coisa mais importante que Alexandre Grande faz, sobrevive os vacilantos do território dele, que é essa questão cultural. A cultura helenística, o movimento expansionista que junta ali a cultura oriental com a cultura ocidental, né? Que cria essa cultura helenística, ela é fundamental, né? Então, esse momento de não é fundição. Esse momento de junção, essa união dessas duas culturas, ela forma uma coisa tão forte que, eventualmente, com o domínio romano, a cultura grega ainda se mantém, principalmente os aspectos desenvolvidos no momento helenístico, né, no período helenístico. Então, a cultura grega se mantém forte, a cultura helenística se mantém forte através do Império Romano. Tanto que, assim, a gente vai ver amanhã, né, que amanhã tem aula, amanhã na aula de Roma,
E muito do que acontece em Roma vem da Grécia, vem da cultura grega. Então, por isso que é muito comum a gente confundir, né? A gente ouve ensinar junto, né? Roma, Grécia, é tudo a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, mas muito da cultura romana surge da cultura grega. Tá? Inclusive, a mitologia grega e a mitologia romana, elas são a mesma coisa, né? Praticamente, né? A gente tem ali os mesmos deuses com nomes diferentes. A gente tem uma outra lenda que vai se diferenciando, mas principalmente são, né, andam muito ali em conjunto. Pode passar para mim o slide, por favor? Finalizado, gente. Exercícios. Alguém tem alguma dúvida? Eu botei só 3 exercíciozinhos. Gente, a aula hoje foi papum, tá? Arrasei. Eu acho que só de eu não ter que. Não sei por que que foi tão rápido. Acho que foi mais ou menos 1 hora, então arrasei. É, Alguma dúvida até agora? Alguma coisa que vocês. Sim. Se não tivesse entrado naquele começo, acabava mais 4. Ai, sim. E vocês têm aula 5 horas agora, né? 5 a 6, claro. Sair de uma aula para outra. Ai, coitados, meu Deus. Desculpa, gente. Então, nenhuma dúvida. Vamos seguir para os exercícios? Show. Pode passar para mim, por favor, Gica. Vamos lá. O primeiro exercício, vamos ler juntos. O primeiro exercício é do Enem, né? São 2 textos. Vamos ler. Vou ler em voz alta. Não sei se isso é bom ou ruim. Olhamos os homens alheios às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos que as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é. Tá tudo errado. Decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Então, isso vem de Tucídides. No texto 2, um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Isso é Aristóteles. Então, comparando o texto 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, né, Aristóteles no século IV e Tucídides no século V, o cidadão era definido pelo prestígio social, acúmulo de riqueza, participação política, local de nascimento e. Consigo ler. Essa última, a letra é que eu não tô conseguindo enxergar. Ah, tá. Grupo de parentesco. Qual que vocês acham, gente? 5 votos. Temos 8 na aula 6. 7. Falta umzinho só. Vamos lá, gente. Vou mostrar os resultados. Letra C, gente, é verdade. Participação política. Ah, principalmente em Atenas, com a questão da democracia ateniense, a participação política é muito importante, né? O cidadão social, o cidadão ateniense, ele tem que ter uma participação política. Tanto que, ali no momento que Péricles começa ali, né, o governo dele, o movimento inicial dele é tentar incluir mais pessoas na participação política. Tá bom? Show. Vamos pro próximo. Enem 2015, esse.
O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Então, na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função a. Agregar os homens em torno dos reis que governavam em prol da cidade. B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre questões da comunidade. D. Reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. E congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Esse teve menos. Acharam mais difícil? Ou estão lendo ainda, né? Pode ser. Sete votos. Vamos lá. Gente, esse era a letra C também. Né? A Ágora era o lugar da cidade de Atenas, que os cidadãos se reuniam para falar sobre as questões da comunidade. Então, não era um lugar de votação, né? E nem só de pessoas específicas. De muito poder político. Era um lugar onde a população poderia intervir ali em um comentáriozinho ou outro sobre as questões comunitárias, tá bom? Essa era a função da Ágora. Tem mais um exercício pra gente finalizar. Vamos lá? Ahn, vamos lá. Esse também é do Enem, acho que eu peguei. Não, esse é da ESPM. Algumas das obras da escultura clássica que desfrutaram de maior fama em épocas posteriores foram criadas durante o período helenístico, como Laoconte e seus filhos. A obra representa a terrível cena em que o sacerdote troiano Laoconte e seus dois infelizes filhos são envolvidos por duas gigantescas serpentes em seus anéis que os estrangulam. Sobre a cultura helenística mencionada no texto, é correto assinalar que não tem que. A. Foi uma cultura exclusivamente grega e, portanto, nacionalista, exprimindo o orgulho do povo por sua cidade. B. Uma cultura exclusivamente oriental, desprezando o humanismo. C. A cultura helenística fundiu aspectos da cultura grega com a cultura oriental, tornando-se mais realista e exprimindo a violência e a dor. D. Foi uma cultura influenciada pelo cristianismo e serviu para expressar o poder e a influência da Igreja Católica. E. Foi uma cultura influenciada pelo islamismo e limitada pelas especificações religiosas. Ela fez de novo o quê? Depois conto. Eu. Ah, tá. Ah, tá. Sim, sim. Falta dois votinhos, né? Que tem sete, todos eles tiveram sete. Falta só mais um. Isso.
Vamos lá. Gente, todo mundo acertou. Letra C. Eu juro pra vocês, gente, que não foi de propósito. Tá? Todos eles foram letra C. Desculpa, eu juro pra vocês, eu não fiz de propósito. Eu fui pegando as questões e aí eu fui botando, C, C, C. Só que, tipo, eu não me dei conta, assim. Na hora que eu botei no meu papel, porque eu boto o. Sempre eu escrevo aqui pra deixar no meu papelzinho o gabarito. Aí ficou assim. Aí eu falei, pô, não é possível. Mas eu juro que não foi de propósito, gente. Gente, vocês arrasaram. Todo mundo acertou essa última. Amo, amo, amo. Agora, toda vez que vocês pensarem, né? É, em Laoconde, vocês vão lembrar de mim, que a gente falou hoje dessa questão específica, caiu aí na SPM. Muito, 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 muito obrigada pela aula de hoje. Mil perdões por toda a confusão. Amanhã eu estarei consertada, se tudo der certo. Se tudo der errado, aí a gente vê amanhã, né? Isso aí. Amanhã a gente chega falando de Roma, tá? Império Romano, tá? Eu vou tentar terminar Roma amanhã. Vamos ver se eu vou conseguir, mas acho que sim, tá? Então amanhã a gente se vê de novo pra gente falar de Roma. Muito obrigada pela participação, pela paciência, gente. Eu juro que eu vou aprender a mexer no Discord. Eu tô sofrendo aqui na mão desse Discord, mas eu vou chegar lá. Tá bom, um beijo. Muito obrigada, Gica, que compartilhou os slides pra mim. Você é tudo. E vocês arrasam, gente. Beijo.